Olá, Ulisses, seja bem-vindo ao blog de Engenharia e Inovação. É com grande honra que eu recebo você aqui, é um grande prazer ter você presente. Para falar de um tema tão abrangente hoje, que é tão importante nas empresas, no mercado de trabalho, que se chama motivação. Obrigado, Marcos, aí pela oportunidade, né, de fazer parte aqui, de crescer aqui junto com a sua audiência, de estar aqui, né, fazendo esse bate-papo de mente aberta, para poder levar realmente um assunto tão complexo, um assunto, na verdade, de uma forma, é um assunto tão simples, mas que acaba se tornando tão complexo por tantas pessoas no mercado falar sobre este tema, e no final das contas, fala-se tantas teorias e bases sobre isso, mas que, na verdade, a parte prática mesmo, poucos conseguem realmente levar em ação. Certo. Ulisses, explica para nós um pouco aí o que é motivação. Igual você falou assim, citou aí, muitas pessoas falam, muita teoria, mas o que realmente é motivação? Então, como disse, né, é um assunto simples e complexo ao mesmo tempo, né, pelo próprio teor da palavra, né, o motivo para uma ação. E quando eu tomei por conhecimento dessa palavra na prática, quando eu comecei a trabalhar com vendas, para mim motivação estava contextualizado mais no sentido de você se empenhar em fazer alguma atividade, se motivar a fazer alguma coisa que te leve para frente. Mas na forma prática mesmo, vivenciando isso no dia a dia, a gente vê que é muito mais fundo do que se pensa, né? Vamos dizer assim, é muito, abordando até um pouco da física quântica aqui, né? É uma coisa muito mais enérgica, né? Muito mais sinérgica. Você diariamente saber o que você está fazendo da sua vida, saber o que você está buscando na sua vida e colocar isso como uma motivação para você não parar. Então, esse que é o grande desafio das pessoas, né? Muitas pessoas acordam no piloto automático, né, sabendo que precisa trabalhar, sabendo que precisa fazer aquilo que ela faz todos os dias, porque tem contas para pagar no final do mês. Mas eu não acredito que ninguém nasceu somente para isso, né? Acredito que todo mundo nasceu para fazer alguma coisa importante na vida. E trabalhar somente para pagar contas é o que tem levado as pessoas para a depressão, tem levado pessoas aí para dependência química, tem levado pessoas aí para diversas doenças crônicas, e as pessoas acabam até se perdendo. Muitos, quando vêm me procurar, já vem em estado clínico bem gravíssimo, aí eu já digo para você que é caso de especialista mesmo, né? Tem pessoas que já nem precisam mais propriamente de motivação, tem pessoas que já chegam em mim precisando de uma ajuda especializada, de um terapeuta, um psicólogo, e é isso que eu digo que não pode chegar, é esse ponto que não pode deixar a sua vida chegar. É você ter um alvo, ter uma meta, ter um foco, e todos os dias olhar, ou pelo menos mentalizar esse foco. Aí fala, poxa, mas como que eu vou conseguir ter essa motivação diária? Olha, eu digo assim para muitos pais, né, para quem é pai, para quem é casado, você olha para sua esposa, ou para a mulher, olha para o seu cônjuge, ali está a sua motivação. Você olha para os seus filhos, ali está a sua motivação. Eu creio que essa é a maior motivação que você tem. Se você não é casado ainda, mas enfim, você tem a sua mãe, você tem o seu pai, ali está a sua motivação. Eles fizeram tudo por você, e agora também está na hora de você retribuir isso por eles também. Essa é a primeira motivação de todas, né? Família. Acredito que é um objetivo, né? A gente não, eu costumo dizer para os meus mentorados, a gente trabalha, a gente busca tudo que a gente quer na vida, a gente faz tudo, né? Às vezes faz até coisas impossíveis, e nem é pelo dinheiro, é para justamente estar mais próximo ainda das pessoas que nós amamos. Essa é a maior motivação de todas, acredito. Legal. Eu tenho o costume de falar que a gente vive numa sociedade hoje, vamos dizer assim, numa geração, que muitas pessoas, abre aspas, viram um zumbi, né? Tipo, passaram por esse mundo, viveram ali e morreram, mas assim, sem necessariamente existir, sem necessariamente ter um grande objetivo.
você falou ali, às vezes só pagar a conta, etc., não tem um objetivo de vida. É isso aí. Ulisses, assim, na sua opinião, qual que é a importância da motivação no ambiente de trabalho? Então a gente sabe assim que quem trabalha em indústrias, etc., ou qualquer outro meio, tem muita pressão, sofre muita pressão, tem cumprimento de metas, etc. Qual que é a importância da motivação no ambiente de trabalho? Ela é importante até para a própria gestão da empresa, né? Até para o próprio andamento do negócio em si. Quando você olha uma empresa que quebrou, que fracassou, que falhou, muitas pessoas costumam dizer por causa da crise, porque os clientes não estão vindo pagar, porque os clientes sumiram, desapareceram. Mas na verdade, se a gente vai a fundo, né, identificar na raiz do problema, tudo começou justamente por uma falha de gestão, por uma falha, né, na organização, na administração do negócio. Por exemplo, em alguma das empresas a qual eu já fui consultor, eu via muito funcionário, alta rotatividade de funcionários entrando e saindo. Então, quer dizer, às vezes o funcionário entra numa empresa até com vontade de crescer, com vontade de prosperar ali, mas ele percebe que a própria empresa não dá essa oportunidade, ou que às vezes o próprio empresário não tem a visão, né, do negócio em si. O empresário às vezes nem é tão motivado assim, não tem aquela motivação necessária e acaba então desmotivando as pessoas ali da equipe. Então, por isso que eu penso que uma pessoa, quando abre uma empresa, ela tem uma total responsabilidade, se ela está dando emprego, se ela gera emprego, se ela gera oportunidades, com a vida dessas pessoas, né? Ninguém entra numa empresa para trabalhar, para sair daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, né? Todo mundo quer entrar numa empresa e ficar ali até se aposentar. Essa mentalidade com que a maioria das pessoas entram. E geralmente elas saem porque elas não encontram ali dentro daquele ambiente uma oportunidade dela de crescimento, ou seja, então ela não tem a motivação para continuar a trabalhar dentro daquele ambiente. Então, por isso que eu considero a motivação fundamental até para a fidelização do seu time, para a fidelização da sua equipe e ali todo mundo crescer juntos. Esse que é o propósito, o objetivo, no entanto. E muitas pessoas, elas trabalham nem tão propriamente pelo salário em si, né? Todo mundo precisa do salário, mas nem é só pelo dinheiro, mas é por um objetivo, né, por uma meta. E só que muitas pessoas também têm a dificuldade de traçar metas e objetivos. Então, muitas vezes, até como empresário, eu me sinto até na obrigação de auxiliar uma pessoa a estabelecer um objetivo, uma meta ali, e saber se dentro daquele ambiente profissional, tudo que ela fizer vai favorecer e vai somar para que ela concretize as suas metas, seus sonhos e seus maiores objetivos de vida. Não deixa de ser uma estratégia, então, na verdade, você buscar saber o que teu funcionário tem como objetivo, se ele não tem, propor, fazer ele pensar nisso, trazer o funcionário para o teu lado e ajudar ele a alcançar os seus objetivos junto com a empresa. Fazer parte da sua vida também fora do meio de trabalho também. Sim, sim. Eu, por exemplo, prático, poucos anos atrás eu fiz consultoria para uma casa de material de construção que, por curiosidade de um primo meu, e ele tinha um funcionário que trabalhava na parte de vendas e atendimento, e assim, ele viu um potencial no rapaz, né, de fazer ele crescer, de fazer ele prosperar ali dentro. E conversando com esse rapaz, ele realmente vi que ele tinha um potencial, mas não para a área de vendas em si. Percebi que ele tinha um potencial, ele entendia muita coisa até na parte de engenharia, sem ter estudado, e até questionando com ele sobre a parte de engenharia, saber se ele já tinha realmente algum interesse na área, ele falou que nunca havia pensado nisso. Eu perguntei por quê, né? Porque nunca ninguém me disse nada sobre isso, né?
aí eu percebi o quê? Que a própria empresa não se comunicava com ele para falar sobre esse tipo de objetivo. Então ajudei ele a traçar algumas metas, e aí 1 ano depois ele se inscreveu para começar a faculdade de engenharia civil, começou a faculdade, agora ele realmente está lá, traçou uma meta nova dentro da empresa, e inclusive tá até ajudando na empresa, saiu da parte de vendas e está trabalhando na parte até de projetos, e dentro da própria empresa se inaugurou um escritório, né, de projetos, e ele está lá trabalhando, ou seja, somente por uma comunicação que não estava havendo dentro da empresa, conseguimos alinhar a proposta, né, conseguimos alinhar o objetivo da empresa com o objetivo pessoal, e coisa que não estava acontecendo em si, ou seja, ele iria ficar ali como vendedor, ele poderia alcançar até um bom resultado financeiro, mas ele não iria se encontrar, e cedo ou tarde ele acabar saindo da empresa, iria fazer qualquer outra coisa da vida, e ele também não iria conseguir descobrir o que ele queria da vida dele, né? Certo. Assim, Ulisses, quais são as dicas que você nos dá para motivar nossos colaboradores? Uma delas você já acabou dando, que é procurar encontrar o que realmente o seu colaborador tem como objetivo. Se não, ajudar a encontrar esse objetivo. Quais são as outras dicas que você pode estar nos deixando aqui? Olha, comunicação, né? Acabei falando sobre comunicação, né, até nessa última resposta. Eu penso que a empresa ela deve fazer assim uma reunião, vamos dizer assim, deve ter esse hábito de fazer uma reunião com sua equipe, com todo o seu time, desde a faxineira, da empregada doméstica, né, da profissional de limpeza, até o vendedor e até o gerente de uma empresa, tá? Porque assim, eu falo nessa questão de comunicação que, né, querendo ou não, 73%, se eu não me engano, segundo vi essa pesquisa, acho que foi em 2016, 73%, né, da quebra e falência de negócios estão mais relacionados a problemas de comunicação. Então, quando as pessoas se sentem, vamos dizer assim, confortáveis e livres para falar, né, se sentir à vontade em falar sobre alguma falha dentro da empresa, né, ali você consegue identificar problemas que estão ocultos, você consegue identificar algumas objeções dos funcionários e você consegue trazer tudo isso em pauta nessas reuniões. E qual o período dessas reuniões? Olha só, eu costumo dizer que a cada 3 meses você deve fazer pelo menos um encontro desse com todo o seu time. Pelo menos a cada 3 meses, pelo menos um encontro desse. Tá? Que isso dure um encontro de 2 horas a 3 horas, que você conseguir reunir todos da equipe. Isso vai trazer uma energia nova, tá? A cada 3 meses você renovando isso, né, esse ciclo, os funcionários vão ficar cada vez mais confiantes, eles vão se sentir naquela situação de que, olha, estão me ouvindo, eles estão querendo saber qual é o meu pensamento sobre tal assunto. Então, sabe, então ele já começa a se sentir importante ali. Eu acho que quando você consegue fazer isso e fazer as pessoas realmente começarem a exprimir aquilo que elas realmente estão enxergando, por exemplo, até de alguma falha, você consegue então extrair até uma motivação dessa pessoa. Legal. Assim, né, qual que é o maior desafio para as empresas hoje na hora de implementar um programa motivacional? Ou seja, essas reuniões, ou seja, ao mesmo motivar o seu trabalhador? Qual que é a maior dificuldade das empresas hoje? A maior dificuldade é justamente poder sair da caixinha, né? Eu costumo dizer uma coisa que é até desconfortável para a maioria das pessoas, né? Que se tornou um clichê, a história de pensar dentro da caixinha. Né? As pessoas falam, então você tem que pensar fora da caixinha. Mas na verdade eu não acredito nesse termo. Esse termo é um termo muito poético, é lindo, porém não existe, para mim, não existe pensar fora da caixa. Existe para mim você pensar em conjunto com outras pessoas, o que, né, teoricamente, né, você tem que ter ali, né, você tem que ficar dentro da caixa, mas não viver dentro dela. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte:
né? Pensar fora da caixa é você não pensar mais por si mesmo, é você adotar um modelo, né, que não é seu e tentar implantar isso dentro de você. Mas quando você vive fora da caixa, né, que você se permite experimentar coisas novas e trazer ideias novas, pensamentos novos, aliado a outras pessoas, acho que isso aí você começa um processo de mudança. Por exemplo, a maioria das empresas que eu faço meu processo de mentoria, essa é a maior dificuldade, a aceitação de novas ideias. Por exemplo, uma vez eu fiz uma mentoria para um grupo de 12 pousadas e hotéis em conjunto. E eles tinham uma enorme dificuldade, por exemplo, em colocar o negócio deles dentro de um Booking.com, dentro de um Trivago. Eles pensavam que isso daí era só para empresas modernas. E até eu colocar na cabeça deles de que, na verdade, não tem nada disso, que qualquer empresa ela pode se tornar moderna desde que ela esteja adequada aos novos tempos. E foi então que a gente, por um processo de 3 meses de mentoria, então a gente conseguiu aumentar o número de clientes apenas por colocar o negócio dentro de plataformas digitais de buscas. E aí começou a aumentar o número de hospedagens. Então eu penso que a maior dificuldade mesmo é a pessoa, uma empresa, o empresário, o CEO, adequar realmente a nova realidade do mercado, né? Então, resumindo, é difícil aceitar? Não é tão complicado assim. Mas são os novos tempos, né? Está tudo digital agora. Tudo é digital. Então, por exemplo, eu estou fazendo neste momento mesmo, faço um processo de mentoria para uma empresa que tem um aplicativo de deliveries. Então, até encontrar uma linguagem para fazer as empresas aceitarem que agora o delivery por um aplicativo ele é muito mais funcional, muito mais prático para um cliente, né? É um processo também de mentoria, mudança de mentalidade, mudança de paradigma. Hoje as empresas estão muito mais humanizadas. Se a gente for fazer um parâmetro dentre as empresas que são líderes de mercado, são as empresas que humanizaram seus processos. São as empresas que mais escutam seus clientes, são as empresas que mais escutam seus funcionários, são as empresas que mais levam em consideração aquilo que seus clientes e funcionários têm a dizer sobre a marca em si. Então, isso para mim já continuar pensando, vivendo fora da caixa, mas pensar além, né, dessa caixa. Você pensar como que o seu negócio vai estar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. É você pensar além, né? Não pensar somente nas contas que você tem para pagar, numa conta de água, numa conta de luz, na próxima folha de pagamento, mas é pensar como o seu negócio vai estar, né, em 5 a 10, 15, 20 anos. Esse é o maior desafio para as empresas hoje, pensarem a longo prazo. Elas estão pensando muito ainda a curto prazo. E também o que você falou não vale só para empresas, né? Vale para acadêmicos, etc. Criar um objetivo. Você ter um objetivo na sua vida para alcançar resultados extraordinários. Se você está, como você falou, só pagando conta, etc., dificilmente você vai conseguir alcançar. Se você não tem um objetivo, dificilmente você vai chegar em algum lugar, ou você não tem lugar para chegar. Por fim, aí, para a gente terminar, por onde a gente deve começar esse processo de motivação? Aí eu penso que é mais a nível pessoal, né? Eu demorei anos para aprender isso. Antigamente, né, vou dizer para você, a motivação era o dinheiro. Acho que na maioria dos jovens, né, quando eu tinha meus 20 e poucos anos de idade, aí quando eu abri minha primeira empresa, eu não tinha na época, vou dizer assim para você, eu tinha 22 anos quando abri meu primeiro negócio e vendíamos muito mesmo. O dinheiro era uma motivação. O que faltava para nós naquela época, por que a gente quebrou? O que faltava para nós naquela época, qual era a nossa missão?
A gente não tinha uma missão. Então, qual era a nossa missão? A gente vendia. Tá, ok. A gente tinha planos de abrir uma segunda unidade ou até de possivelmente franquear. Mas como que a gente ia estabelecer esse crescimento se a gente não tinha uma missão? Né? Então, era a maior dificuldade para nós, definir valores e missão. Eu acho que esse é o começo de tudo. Por exemplo, num processo de mentoria para uma empresa de alimentos orgânicos, a gente definiu uma missão, era uma coisa tão simples, mas que era tão complexa para a empresa definir esse valor, essa missão, que era justamente qual que é a missão? Alimentar o Brasil, democratizar a alimentação orgânica no Brasil e tornar o alimento orgânico mais acessível à população de baixa renda. Esta é a maior missão de todas. E esse processo de mentoria demorou-se algumas semanas para a gente chegar a isso. Mas eu não podia falar pela empresa, a empresa que teve que chegar nesse consenso. Eu apenas ajudei no processo de clarear, né, de expandir a visão. Ou seja, então a empresa agora, antes eles vendiam somente alimentos orgânicos. Hoje não. Hoje a missão é democratizar e tornar o alimento orgânico acessível à população de baixa renda. E a missão é justamente alimentar o Brasil, apoiar o produtor orgânico, enfim, eram valores que não estavam definidos antes. Então, agora que a missão e os valores estão definidos, a motivação é muito maior, com certeza. Então, devemos começar criando uma missão dentro da empresa, para depois partir para uma motivação. Se a empresa não sabe aonde quer chegar, não deve... muito menos o funcionário, né? Então, primeiramente, criar um objetivo para a empresa, uma missão, valores, entre outros. Exatamente. Definir os porquês. Por que eu estou fazendo isso? O que eu quero alcançar com isso? Aonde eu quero chegar com tudo isso, né? Por quê? Por que tudo isso? Enfim, somente para eu comprar um carro novo, comprar uma casa nova? Não. A missão ela vai muito mais além, gerar empregos, fortalecer a economia, dar condições para que, né, mais pessoas consigam, né, ter acesso a oportunidades, a novos empregos. O meu produto, o meu serviço, o que ele vai mudar na vida das pessoas, né? Qual que é a facilidade que o meu produto ou serviço vai agregar na vida das pessoas. Ou seja, pensar nisso. Eu compraria o produto ou serviço que a minha empresa vende? Então, se eu não comprar o que eu estou vendendo, então eu já tenho um erro por aí, né? Se você mesmo não compra, como que você vai vender aquilo? E a mesma coisa a missão. Ela realmente tem que ser sua. A gente não pode dar a missão para ninguém. Ela tem que ser sua, né? Ela não pode ser definida por mim ou por qualquer outra pessoa de fora. A pessoa tem que começar a pensar, por que eu estou fazendo tudo isso? Né? Por que tanto trabalho? Por que tanta entrega? Por que tanta energia? Por que tanto entusiasmo em cima disso? Então, respondendo por essas perguntas aí, a gente já começa uma definição aí para a gente ter uma motivação principal para a gente acordar todos os dias e ir trabalhar, né? Ulisses, se fosse para deixar gostaria que você deixasse uma frase para nós aí, para terminar essa entrevista, uma frase de motivação para quem está assistindo. Olha, eu costumo dizer, não importa quão duro seja a caminhada, não importa quão difícil seja, não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho, né, daquilo que você está buscando, mas eu costumo dizer uma coisa que eu levo para mim todos os dias. Se você quer uma montanha, você deve todo dia começar a juntar um punhado de terras em suas mãos até você conseguir a montanha que você deseja. A pergunta que eu deixo é, você quer sujar suas mãos? Então, é isso. Certo. Obrigado, Ulisses. Nossa, foi um prazer te receber. Ficou sensacional essa entrevista. Bom, muito bom, Marcos. Eu vou falar um pouco então sobre a minha atividade, sobre o meu trabalho. Eu vou contar um pouco de como surgiu, né, o Líderes Empreendedores. Eu juntei, né, diversas experiências, diversos fatos da minha experiência profissional e comecei a escrever um livro no ano de 2014.
E esse livro ainda está em produção, deu uma parada nele, né, fui me ocupando com outras coisas e o livro ficou ali em segundo plano. E aí eu comecei a usar o meu próprio perfil de Instagram pessoal para publicar algumas frases. E eu percebi que aquilo ali começou a gerar um certo engajamento, um certo interesse das pessoas. E eu comecei então criei a marca Líderes Empreendedores, Academia Pro Êxito, com o intuito justamente de que são 2 cases que eu estou trabalhando, tá? A Academia Pro Êxito, uma academia de liderança, treinamentos, e Líderes Empreendedores, né, hoje na verdade eu criei na época com o intuito de compartilhar somente algumas frases de motivação, e no final das contas hoje se tornou um outro case, se tornou, vamos dizer assim, um grande canal de mídia, de divulgação, de negócios, empreendedorismo. E isso até abriu um pouco a minha mente para coisas que eu não enxerguei lá no ano de 2015, até em 2016. E abriu as portas até para consultoria e mentoria, empresas me procuraram para fazer mentoria e consultoria. Então esse hoje é um dos serviços que eu presto, mentoria e consultoria, online e presencial. Também dou palestras, ofereço palestras, em company, ofereço palestras também, né, também em congressos, né, sou convidado inclusive para alguns eventos. Em Angola, por exemplo, vai haver um congresso de liderança, vendas em agosto, e eu sou um dos palestrantes desse congresso, que vai ser em Angola. Eu vou ser o primeiro brasileiro a palestrar num congresso como esse lá. Então, isso aí é hoje um dos serviços que eu faço hoje para o mercado. Mas também agora, para o segundo semestre, vamos lançar aí o nosso próprio aplicativo, Líderes Empreendedores, onde nós vamos começar a trabalhar aí com treinamento online de liderança e neuroliderança também. E, paralelamente, também vou continuar nos meus processos de treinamento presencial de liderança, e neuroliderança e vendas também. Mas vamos ter aí o nosso próprio aplicativo para rodar a partir do segundo semestre, com videoaulas, com diversos conteúdos, podcasts também, para a gente poder impactar o maior número de pessoas possíveis e poder ajudar aí pessoas a se desenvolverem pessoalmente, a desenvolverem a sua liderança, a sua oratória, a sua comunicação. Enfim, esse aí é o nosso grande propósito, atingir aí até o ano de 2020, nós já temos uma meta definida, até o ano de 2020, atingir aí pelo menos 1 milhão de pessoas por dia.